A WEG é uma fortaleza, né, que tem muitas vantagens competitivas, é muito difícil de replicar, mas isso são tudo fruto de decisões tomadas, algumas dos anos 80, outras dos anos 90, outras agora anos 2010, né? Eles foram os grandes desbravadores, né? E por isso hoje estão entre as maiores empresas listadas na Bovespa, né? Em 96 faturaram 372 milhões de reais e agora está com 37 bi. Mas a WEG sempre surpreende, tanto é que já virou rotina, né? Divulgação de resultado trimestral sempre surpreende para cima e a ação dispara. Cara, eu já perdi as contas de quantos trimestres eu já vi isso acontecer. A exportação é mais da metade do faturamento da companhia, né? Não exportação, o mercado a receita internacional. gerada fora é 57%. Ou seja, estamos falando de uma multinacional mesmo. Né? Sim, não é uma multinacional que tem um escritório de vendas, né? É uma empresa sem hater, né? Já percebeu? Ela é tipo o Gustavo Kirten corporativo. Com um faturamento de mais de 37 bilhões de reais, 45 mil funcionários e 54 fábricas. A WEG é uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Mas nem sempre foi assim. A empresa foi fundada em 1961 na cidade de Jaraguá do Sul, em um galpão alugado e com um capital equivalente a 3 Fuscas. No Conversas do Curioso de hoje, vamos contar a história de como a WEG saiu de produzir 5 motores por semana para 60 mil motores por dia e ser avaliada em 200 bilhões de reais. Ufa, números gigantescos, né? Bom, pessoal, por que a gente hoje vai falar sobre a WEG? A WEG ela acompanha a história do Curioso Mercado lá desde o início. Ela foi o primeiro vídeo nosso que estourou no YouTube. No Instagram nós já fizemos diversos conteúdos sobre eles, mas sobretudo a gente admira a empresa e essa é uma história daquelas que a gente mais gosta, que é uma história improvável. Então, Matheus, como é que você está? Tudo ótimo, animado para falar sobre a WEG. Legal. E você, Greco, como é que tá, cara? Muito bem. Muito bem? Muito bem. Então, que bom. Adoro essa história. Pessoal, como eu disse, a história da WEG, e a gente vai tentar demonstrar hoje dentro desse bate-papo aqui, ela iniciou de uma forma totalmente improvável, mas ela iniciou de uma forma que muitos negócios acabam realmente começando, né, Matheus? Ela tem dois fatos muito interessantes no início da WEG, que é o primeiro que tu falou, que é a obra do acaso, que a gente vai explicar melhor depois, mas também do cartilha de negócio, né, que é encontrar uma necessidade no mercado e vir com uma solução, que era justamente a questão do motor elétrico, né, que naquela época existia, nós estamos falando de 1960, existia uma dificuldade imensa de ter motores elétricos lá em Jaraguá do Sul, que é no interior de Santa Catarina. Então, da necessidade, da demanda, né, surgiu um grande negócio, que vale bilhões, né? Essa é uma história, como o Matheus disse, que era iniciando nos anos 60. É importante a gente contextualizar, em primeiro lugar, Jaraguá do Sul era uma cidade muito pequena, com menos de 20 mil habitantes, os números não são exatos ali que a gente pode encontrar, né? Tem lugares que falam 12, tem outros que falam 21, mas enfim, o que importa é que era uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, né? E naquele lugar existiam apenas 20 carros, Isso. né? Ou seja, produzir motor para carro já não seria o melhor negócio, em teoria, né? E era uma região que ela sofria, né, por falta de comunicação, tinha um difícil acesso, tinha questão ali da 101, não ter um acesso direto. Inclusive até depois que a WEG foi criada, até perto dos anos 70, não tinha nenhuma conexão com a 101. E era uma briga deles, né? Porque apesar de ser uma cidade pequena, no interior de Santa Catarina, ela tem uma veia empresarial muito grande. A gente acabou descobrindo agora, estudando sobre isso, que a Associação de Empresários da Cidade foi criada lá no 1938. Então, eles tinham já uma organização empresarial muito forte na região, que brigava justamente por esse acesso,
por poder ter melhores condições de empreender naquele lugar, né? Perfeito. E até hoje, né? É um polo têxtil, é uma cidade muito forte. Hoje parece que até a gente brincava. O que tem na água de lá, né? Porque é uma coisa absurda. Muita indústria, né? Sim, tem a empresa Duas Rodas, que é uma multinacional também, que fatura bilhões, assim como a WEG é de lá. Então, essa veia empresarial de Santa Catarina e daquele lugar lá é diferente. Mas, naquela época, era, enfim, negócios menores, né? E aí, por obra do destino, que é como você comentou, né? A WEG ela foi fundada por 3 homens. E 3 pessoas que, vamos dizer, não eram do convívio social, apesar de ser um lugar pequeno, eles não eram melhores amigos, não conviviam diariamente. Mas tudo surgiu através de uma visão e de uma necessidade, como você viu, né? O que acontece? Naquela época, demorava para chegar um motor. E até contextualizando um pouco mais, né? Era uma época que os motores começaram a ser mais necessários, começaram a ter demanda até a nível Brasil, não só em Jaraguá. Começou a ter motor, por exemplo, em geladeiras, né? No interior tinha a questão de puxar água também, que era necessário. Então, era uma época que os motores começaram a acender e ter mais demanda. E lá, o Werner, que é o W da WEG, ele cresceu naquela região, né? E sempre gostou de eletrônica. Ele era um especialista em eletrônica. Cresceu lendo livros em alemão do vô dele, né, sobre esse assunto. E ele conta, né, até em determinadas entrevistas, que quando ele tinha 10, 11, 12 anos, ele estava lendo lá aqueles livros sobre, enfim, eletrônicas, né? E ali, em 1953, depois de ter estudado ali perto, na verdade... Ele fez Senai, depois ele serviu ao Exército, né? Isso. Ele fez uma escola técnica. E aí ele, em 1953, acabou abrindo uma oficina, né? Uma oficina que, na verdade, fazia diversos tipos de concertos, né? Não era só de carro. Fazia diversos tipos de concerto e tinha, que nem tu falou, 20 carros na cidade, ou seja, era limitadíssimo, né? Mercado pequeno. Mercado pequeníssimo, exato. E é interessante, né? Até sobre perspectiva, a gente já contou essa história no nosso canal do YouTube, mas também teve outras histórias que são improváveis, como, por exemplo, da Baterias Moura, né? Sim. Que a Baterias Moura, eles foram para o interior, lá acho que do Ceará, não me lembro de qual estado agora, peço perdão, mas foram para um lugar que não tinha luz elétrica e tinha 2 carros, que também é algo... Também totalmente improvável. Eu vou criar bateria para quê aqui, exato, né? E, na verdade, né, colocando em perspectiva, era mais ou menos o que o Werner tinha. Claro, estava começando a demanda de motores, existia essa demanda, mas não era a realidade ainda, né? Tinha a questão também do início da industrialização do país, né? Também, Então, existia uma demanda tanto doméstica como industrial dos motores. Então, eram as duas coisas caminhando e crescendo muito forte no país. E aí, certo dia, o E da WEG, que é o Egon, era um cara mais ligado à parte administrativa, né? Ele trabalhou em um banco, trabalhou em outros pequenos lugares, enfim, ele era um cara mais da área administrativa, teve um problema no seu carro e foi lá falar com o seu Werner num sábado à tarde. E aí, papo vai, papo vem, os dois chegaram à conclusão que tinha uma demanda para se fabricar motores. Pessoal, a gente não está falando em manutenção, conserto ou coisas do tipo. A gente está falando em fabricar motores. Isso no interior de Santa Catarina, nos anos 60. Colocando isso sobre uma perspectiva, me parece uma loucura. Não sei se tu acha isso, Greco. Competir com motores importados, né? Competir com Siemens, General Electric. Imagina nos anos 60, cara. Tu tem uma oficina, aí imagina um cliente teu chega e aí tu tem essa ideia, o cara topa a ideia, né? Sim. Então, assim, os caras foram muito corajosos. Eu consegui imaginar aquele tiozinho, sabe, da cidade que arruma carro, arruma geladeira. Então o cara foi lá e os dois se juntaram, tiveram uma conversa no sábado de tarde e falaram, por que a gente não vai produzir motor elétrico? Em perspectiva hoje talvez seria dois caras, vamos criar uma empresa de inteligência artificial, porque era uma tecnologia muito à frente, né? Exato. E é bom a gente até tocar nesse assunto, porque a gente, basicamente, no Brasil tem poucos cases assim de empresas que conseguem ter
uma relevância global, Sim. exportando um produto acabado, com valor agregado, que nem é motor. Então, ou seja, praticamente é só de internalização de produtos, é praticamente a WEG e a Embraer. Assim, que a gente consegue ver. Produto de valor agregado, né? Exato. Aí tem outros, mas que daí não é valor agregado, né? E tal. Tipo, uma Havaianas da vida, se for ver, tem uma marca forte lá fora. Mas a gente tá falando um chinelo de borracha, né? Sim. Diferente do motor. Não, e a própria JBS que tu tinha comentado também, né? É diferente também, né? Pô, eles faturam mais de 100 bi, mas é vendendo carne, né? Tem seus fora méritos, o... mas é diferente. Enfim, o Brasil ele é conhecido como um exportador de commodities, né? É o que a gente vê. A gente não é nosso DNA, né? A gente não é uma potência em maquinário, né? A gente não é uma Alemanha. Exatamente. E esses caras naquela época resolveram, não, a gente vai fabricar motor. Porém, existia um problema. O seu Werner, ele conta, né, inclusive em entrevistas, que a especialidade dele era em elétrica, né? Ele falava assim. E ele precisava de um ferramenteiro, né? Não, tu tem que fazer a voz. Ferramenteiro. Ele com a sua caneta Bic aqui, Exato, né? Raiz. Cara raiz. Manga curta. E a gente até... como é que a gente pode explicar o que é um ferramenteiro, né? Na verdade, era um cara mais mecânico, de mecânica, um cara né? que trabalha com mecânica, né? Que trabalha com máquina, esse tipo de trabalho. Perfeito. Com aço. Exato. Né? E aí, por sorte, o Egon conhecia um cara que viria a ser o G da WEG, que é o Geraldo, né? O Geraldo era um cara que trabalhava com o pai dele, tá? Já tinha também outros trabalhos, mas o pai dele tinha uma empresa bem estabelecida e ele era o tal do ferramenteiro que necessitava, que era a necessidade daquele momento, né? E a partir disso eles fizeram um acordo, né? 33,33% para cada um, e assim surgia os três fundadores da WEG e em 1961 foi fundada a Eletromotores Jaraguá, né? Setembro de 61. É importante, né, falar, porque esse não era o nome, né? Não era WEG, que nem tu falou agora. Até tem um porquê disso, né? Mas a gente já comenta sobre, porque essa história é muito boa. Mas a gente até... a gente debate diariamente sobre empresas e tenta entender qual que era o mental, enfim. E a gente até ontem conversando, né, sobre o episódio de hoje. Poxa, imagina o Geraldo, que já era um cara ali, vamos dizer, bem sucedido, sempre com aquele pensamento de um cara do interior que estava com o seu negócio, chegando para a esposa dele ou para os familiares deles, olha, teve dois caras aqui, um eu conheço, outro eu não sei quem é, e vamos fazer motor. Sim. Vou sair do meu emprego para a gente fazer motor. Loucura. Para mim é uma loucura. Exato. E aí eles fundaram então a Eletromotores Jaraguá. Começaram fazendo 5 motores na primeira semana, tá? Como o Greco também comentou, era difícil concorrer com os importados. E aqui é importante a gente contextualizar isso. O que acontece? O motor, ele é o motor de um equipamento, ou enfim, ele é a peça da engrenagem mais importante, né? Ele basicamente transforma... o motor elétrico transforma a energia elétrica em energia mecânica, né? Então, vários equipamentos que tem na nossa casa, a geladeira, a máquina de lavar, uma esteira, que tu faz até a corrida na academia, todos esses equipamentos precisam de motor elétrico. Nas máquinas também, na indústria. Na indústria, na agropecuária, enfim. Então, o que quer dizer isso? O que a gente está querendo falar com isso, na verdade, né? É uma peça extremamente importante e ela tem que ter a confiança do cliente, né? E até hoje, na verdade, acontece, por exemplo, de motores chineses, o pessoal tem muitas dúvidas quanto a isso. Naquela época, não era natural ter um produto manufaturado brasileiro, ainda mais um motor, né? Até já se tinha algumas tecnologias, por exemplo, a Consul já existia, enfim... Mas o motor não era algo confiável. Então, imagina a dificuldade comercial de começar esse negócio, fora toda a questão fabril, que também a gente vai entrar, né? Sim. Mas imagina tu convencer que o motor, que é feito em Jaraguá do Sul por 3 caras, ele vai conseguir tocar ficha aí no teu carro ou em qualquer coisa que seja. Eu acho que até na parte industrial, essa barreira, para mim, parece ser até mais difícil, né? Porque imagina, tu tem uma indústria lá, tu vai apostar num equipamento que tu nunca ouviu falar, que é brasileiro, que os caras estão
fabricando ali perto de ti, então tu começa... Uma cidadezinha mesmo, Exato. ninguém devia É uma conhecer desconfiança. Jaraguá do Sul, né? Na época. E é engraçado que isso aí, até hoje, é a mesma coisa, né? Então, quando a VEG explora outros mercados, acontece o mesmo fenômeno de penetração difícil no mercado, justamente pela essa confiança que tem que conquistar aos poucos. E eles começaram muito na raça, né? Foi Sim. um galpão alugado, botaram 3 Fusca para jogo. Exato. 3.600 Exatamente. cruzeiros, né? É. Pá, Não, tem que e- respeitar. E eles viram, né? O que acontece? Demorava para chegar os motores naquela região, né? Demorava de 40 a 60 dias. Não era nem asfaltada a cidade direito. Então, assim, o que acontece? Na loucura, verdade, cara. o Werner viu essa demanda naquele momento e, poxa, demora 40 a 60 dias para um motor, por exemplo, de uma geladeira, né? Imagina uma família. Hoje, para nós, isso seria impensável, vamos dizer assim. Mas uma peça demorar 40 a 60 dias, sendo que eles poderiam produzir ali. Sim. Então, assim eles começaram também a abrir mercado, porque existia também esse gap de tempo que os motores importados acabavam sendo entregues de uma forma demorada. Sim. E aí eles conseguiam... Bom, a gente tem a pronta entrega aqui. Assim, imagina, quer esperar 2 meses ou tu quer um aqui já que tá Exato, pronto? que tá aqui. Com Essa é assistência, enfim, Exato. já, né? É. Nos primórdios. Mas é uma coisa que é legal, que mesmo assim não foi fácil nisso, do sentido de eles ter que pegar os motores, pegar uma bicicleta, né, para ir tentar vender esses motores. Sim, só para contextualizar o que o Matheus está falando, eles faziam as vendas de bicicleta em Jaraguá do Sul e quando eram para outras cidades eles pegavam um ônibus de linha ou qualquer coisa do tipo e levavam É além do Raiz. Até ter a caminhoneta. Raiz sou eu, isso aí era... Aí eles colocaram a caminhoneta depois do Werner, compraram, enfim, botaram para a empresa. Imagina a dificuldade para vender, né, cara? Tipo assim, mas da onde? Motor brasileiro? Só que eles tinham, além disso, assim, da questão da pronta entrega, não pronta entrega, provavelmente às vezes não conseguiam entregar também, enfim, mas eles fabricavam 5 motores na semana que eles ali eles conseguiam pra vender. guerra, E quem vai vender é nós mesmos também. Mas é que o fato é que desde o início, e isso é importante ser colocado, a ideia deles sempre foi fazer bem feito o motor, né? E naquela época, o que já não é mais uma realidade, eles eram mais baratos que os importados, Sim. né? Então, também, a partir disso, por ser mais barato, eles conseguiram, enfim, ter uma penetração de mercado. E o que acontece, né? Motor, assim como diversos outros produtos, como a gente disse, ele é baseado na confiança. Então, vamos lá. Tem um agricultor, o cara começou a utilizar lá para puxar água. Já fala para o seu vizinho e essa conversa começa a andar. E foi assim... Testou o motor, funcionou bem... Os caras atendem bem, tem a pronta entrega, é mais barato que o importado, tem assistência, né? Exato. E aí é boca a boca, né? E naquela época, só boca a boca. Sim, imagina, não tinha internet, não tinha nada. Vai criando a confiança de um para o outro, né? Aqueles caras são bons, dá para confiar, pode comprar, que funciona. E aí, assim, eles iniciaram o seu negócio, né? Mas, logo de primeira, teve uma questão que eu gostaria que vocês falassem, que a empresa chamava Eletromotores Jaraguá. E por que ela virou VEG? Em cada motor ia uma etiquetinha, uma etiqueta metálica, assim, uma plaquinha, que era pequena. E não cabia ali todo o nome Eletromotores Jaraguá. E eles começaram a colocar a VEG, que é a inicial dos fundadores. Dos nomes. E aí, com o tempo, o pessoal, os próprios clientes, as pessoas que viam o motor, começaram a chamar de VEG. Motor da VEG, motor da VEG, motor da VEG. Né? Ou seja, pegou porque os caras viam na placa ali que estava escrito VEG, começaram a chamar de VEG deles. Então vamos dar o nome para VEG, então, né? Todo mundo nos conhece por VEG. Aí E era mais VEG, fácil, né? que era mais fácil, mais curto. E além disso, né, eles têm origem alemã, né? E o significado de VEG em alemão é caminho. Então, na verdade, Ainda tinha um significado. tinha um significado. Muito né? agradável. E por que é VEG e não WEG, né? Sim. Que em português seria, né, o correto. É porque W em alemão é V, né? Então, por isso que foi... Na verdade, até seria VEG, provavelmente eles chamavam no começo, mas aí deu uma abrasileirada e virou a nossa tão famosa VEG.